Reflexões de uma noite bem vivida. Tô brincando. Hoje foi um dia interessante, diria. Não porque foi um dia que eu fiz coisas interessantes, mas foi um dia interessante na minha cabeça, sabe? Como as coisas funcionaram dentro da minha cabeça. E eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês. Enfim, tava pensando um pouco, assim, sobre alguns aspectos, assim, gerais da vida, algumas coisas sobre a minha vida, algumas coisas que aconteceram na minha vida durante esse ano, assim, né, nessa minha trajetória. E algumas reflexões, assim, ficaram mais fervorosas, assim, na minha cabeça. Eu vou contando aqui pra vocês, comentando aqui, enfim, do jeito que vier, do jeito que der. E aí a gente vê o que a gente consegue aproveitar. A primeira coisa que eu tenho parado pra pensar é que quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, a gente assume responsabilidade, a gente tem que dar conta de algumas coisas, a gente tem que responder algumas coisas, a gente tem responsabilidades que estão sobre nós, a gente precisa começar a entender que o que precisa ser feito, precisa ser feito. Tem coisas na nossa vida que não são opcionais. Não são. Simplesmente não são. São coisas que caem no nosso colo, a gente precisa lidar com elas, a gente precisa resolver elas, a gente precisa olhar pra elas e falar, putz, não sei o que fazer, vou ter que me virar. A gente precisa olhar pra elas e falar, tem um problemão aqui pra resolver. A gente precisa olhar pra elas e falar, você tá aqui, sabe? Quando a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai perdendo, né, esse poder de ignorar demandas, ignorar problemas que chegam até nós, né? Porque quando você é criança, quando você é adolescente, quem que resolve seus BO? É seu pai. Seu pai vai estar ali pra te resolver, pra acertar qualquer coisa que precisar. Ele vai estar ali, ele vai dar um jeito, né? Enfim. Claro que não tô dizendo que criança e adolescente não tem responsabilidade. Tem, mas é num nível muito diferente de que um adulto, né? E olha que eu nem sou uma adulta, assim, de meu Deus do céu, eu tenho um rio de responsabilidade, eu tenho muitas coisas pra fazer, no sentido de obrigações, assim, de um adulto. Eu não pago conta, eu moro com a minha mãe, então ainda tenho muito esse conforto, né, dessa dependência ainda da minha mãe. Então, enfim, mas eu tenho outras responsabilidades da faculdade, do trabalho, da vida, enfim. E, cara, é impressionante, assim, que a gente tem que ter, conforme a gente amadurece, a gente tem que ter isso muito central, assim, na nossa mente, que a gente precisa responder às demandas que chegam pra nós, assim. Claro, não todas, porque tem demanda. A gente precisa também começar a identificar, estabelecer e posicionar, assim, algumas demandas, né, no sentido de isso aqui eu consigo dar conta, isso aqui eu preciso de ajuda, isso aqui eu não vou dar conta. Enfim, a gente precisa ter essa visão geral também, porque senão a gente enlouquece, né? Mas, assim, falando num sentido no trabalho mesmo. Eu preciso dar conta de algumas demandas do meu trabalho. Afinal, eles me pagam para dar conta de demandas que surgem durante o meu trabalho. E eu não posso simplesmente ignorar, não posso simplesmente fingir que eu não tô vendo, não posso simplesmente escolher não fazer. Eu preciso fazer. E isso é uma característica muito evidente, assim, de que você tá ficando velho, que você tá envelhecendo, assim, porque quanto eu penso, né, que quanto mais velho a gente vai ficando, menos a gente tem essa opção de fechar os olhos, assim, de ignorar e de transferir as nossas demandas, sabe? E é uma coisa, assim, que eu acho que eu preciso melhorar um pouco. Junto com essa noção, assim, de que você crescer, né? É você dar conta do que tem que ser feito. Entra uma coisa que é semelhante também, né? Que é aquela coisa, né? O que eu quero fazer versus o que precisa ser feito. Tem coisas que eu quero fazer, mas que elas não podem ser feitas naquele momento, porque eu tenho que fazer outras coisas antes, né? Tem outras prioridades antes daquelas que eu gostaria de fazer. E, gente, isso é muito real, assim. E isso é uma lição, assim, pra vida. O que eu quero fazer e o que precisa ser feito. E adulto faz o que precisa ser feito. Já dizia Vitória Doso. Adulto faz o que precisa ser feito. E é muito real isso, assim. Acho que essa frase é uma frase, assim, que define a vida adulta, assim. É esse momento mesmo de separar homens de meninos, mulheres de meninas. E quanto mais a gente vai envelhecendo, menos meninice a gente pode fazer, menos molequice a gente pode fazer, no sentido de a gente vai ter que responder.
né? A gente vai ter que prestar contas, assim. E eu não tô falando numa visão, assim, espiritual, tô falando numa visão natural mesmo. Você vai ter que prestar conta e responder pelo que você tem feito, né? Se é no âmbito de trabalho, você vai ter que responder, você tá valendo a pena a sua contratação? Te contratar, tô te pagando, você tá fazendo o que tem que ser feito. Se é no âmbito de estudo, você vai ter que prestar conta. Como você vai prestar conta? É num trabalho, é numa prova, enfim. Nas suas relações, você vai ter que prestar conta. Enfim, e isso, assim, eu acho que é uma verdade que tem matutado, assim, na minha cabeça, assim, eu preciso fazer o que precisa ser feito. E eu não vou poder chegar no final do ano, né? A gente tá no final do ano e esse momento de refletir, de avaliar o ano e não sei o que, nananã, criar expectativa pro próximo ano. Eu amo esse momento, não tô falando, mas assim, né? É que é uma coisa que a gente faz todos os anos, assim. Não vai adiantar nada você passar o ano inteiro negligenciando as coisas que você precisava ter feito, que você precisava ter dado conta. E você não fez, ou você fez ali de qualquer jeito, enfim. E chegar no final do ano e falar, putz, eu não fiz nada, nananã, e se lamentar, sabe? Passou, já foi. E é isso aí. A gente tem que lidar com o que a gente tem nas mãos. E às vezes o que a gente tem nas mãos é uma realidade frustrada, assim, no sentido de você perceber que você falhou em muitas áreas, que você não fez muitas vezes o que precisava ser feito, que você procrastinou, que você negligenciou aquilo que precisava ser feito. E o que a gente vai fazer diante disso? É aí que é o pulo do gato. É aí que você vai bater no peito e vai se demonstrar uma pessoa madura e falar, eu preciso melhorar pro próximo ano, mas não só pro próximo ano, eu preciso melhorar pro próximo dia, eu preciso melhorar pra próxima semana, pro próximo mês, e a gente tem que estar nessa constante evolução, assim. Eu acho que um dos grandes passos, assim, pra você conseguir resolver um problema é você identificar que tem um problema, você reconhecer aquele problema e você traçar um caminho pra lidar com aquele problema, né? Então, por exemplo, isso pra todas as áreas da sua vida. Então, se você tá com um problema, por exemplo, que você acha que você tá te faltando sabedoria, já identificou isso é muito legal, gente. Identificar um problema, reconhecer isso é muito valioso mesmo. Porque tem gente que demora pra reconhecer uma coisa simples, que às vezes vai destravar muita coisa na sua vida, assim. Então, reconhecer já é um grande passo. Mas você não basta só você reconhecer um erro, reconhecer um problema, reconhecer algo que precisa ser mudado, agarrar aquilo ali pra você e viver com essa culpa de, meu Deus, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Se você não vai caminhar, né, e dar passos práticos em direção a isso, assim. Então, na vida a gente também tem que aprender a lidar com esses momentos, que são difíceis, né? Não sei se pra vocês, assim, mas pra mim, às vezes, é difícil eu encarar a Raquel que eu tô sendo, assim. É difícil encarar e olhar e falar assim, Raquel, tá te faltando responsabilidade, tá te faltando compromisso, tá te faltando constância. É difícil encarar. Mas é isso aí, adulto encara o que tem que ser encarado, né? Bate no peito, assume suas responsas e parte pra cima, assim. Não é ficar se lamentando, não. Claro, você chorar, às vezes se arrepender mesmo, dependendo do que for. E caminhar por uma mudança, assim, caminhar pra um lugar de nível maior de maturidade. E juntando isso, pra fechar, eu acho que pra fechar, esse ano, assim, eu tive duas palavras, assim, que foram palavras que me impactaram, né, por assim dizer, durante esse ano, assim. Uma delas foi a palavra semear, que pra mim pegou muito forte essa palavra, assim, foi como se fosse uma virada de chave mesmo na minha cabeça, sobre semeadura, assim. E o que eu tenho pensado e refletido sobre semear aí durante esse ano, acho que eu já até falei isso, talvez em algum outro vídeo, enfim, mas eu vou retomar. Que, não adianta, não tem a mínima possibilidade de você querer conquistar algo, de você querer se tornar alguém, de você querer projetar uma expectativa para o futuro, de uma mudança, de algo que precisa acontecer na sua vida, se você não dar passos em direção àquilo. E o que são passos em direção àquilo? São semeaduras. E às vezes semear, eu vou dar um exemplo aqui no lado espiritual, depois eu penso no lado natural. Por exemplo, você semear um relacionamento com o Senhor, não adianta. Eu, Raquel, hoje, com o relacionamento que eu tenho hoje com Jesus, querer falar, nossa, não, pro ano que vem eu quero um nível de maior de intimidade com o Senhor. Amém. É muito legal essa expectativa, esse anseio do nosso coração. Mas o que eu vou semear? O que da minha parte eu vou fazer? Quais são os compromissos que eu vou assumir que vão me levar pra esse lugar de uma maior intimidade com o Senhor? Sabe? E eu tenho refletido muito, assim, não tem condição da gente desejar algo, da gente querer algo pro futuro, esperar algo do futuro se a gente não semear hoje. E o semear hoje pode ser você semear fazendo uma leitura simples da Bíblia, ou se você semear hoje
em questão não só espiritual, mas falando em questão natural. Você semear hoje um relacionamento, uma amizade, é você gastar tempo de estar com aquela pessoa, é você mandar uma mensagem, é você comprar um presente, é você mandar uma mensagem de ânimo. Enfim, são pequenos passos, assim, que a gente vai fazendo pra semear aquilo, pra gente poder cultivando, né? Cultivando uma amizade, cultivando você quer ser efetivado no seu trabalho? Meu, de que maneira você pode semear isso naquele lugar? Você quer ter melhores notas na faculdade? De que maneira você pode semear aquilo? Você vai ter que se dedicar, você vai ter que fazer a leitura dos textos, vai ter que, enfim, melhorar aí algumas coisas, alguns posicionamentos seus, mas isso é semeadura. Isso é você semear, é você todos os dias, intencionalmente, ir lá e regar e colocar uma plantinha, e regar uma plantinha. Porque isso, gente, é um fruto que talvez você colha daqui muitos anos, é um fruto talvez que você colha daqui uma semana, daqui um mês. Enfim, cada um vai. Depende muito também do que você tá semeando. Mas assim, não tem. Não tem chance da gente querer ser alguém no futuro, querer conquistar algo no futuro se a gente não tiver colhendo, a gente não tiver plantando isso hoje, sabe? Então foi uma coisa que eu refleti pesado, assim, nesse ano, assim, sobre essa questão de semeadura. E foi uma coisa que foi uma oração minha mesmo, e tem sido uma oração minha sobre isso, assim, Senhor, me ajuda a semear aquilo que vai me aproximar de Ti, me ajuda a semear os Seus caminhos, enfim, todas as áreas da minha vida, assim, eu quero semear aquilo que o Senhor projetou pra que eu colhesse, sabe? Mas é que não adianta nada, às vezes o Senhor quer muito que você conquiste algo, mas você não tem pago o preço pra conquistar aquilo, sabe? Então foi uma coisa que eu refleti bastante sobre esse ano. E um ponto número 2 é sobre o aspecto da maturidade. Eu também acho que eu já falei sobre isso num vídeo, mas eu vou retomar aqui. Que é a maturidade no sentido de. Enfim, eu não sei, eu acho que eu sempre vou buscar por maturidade na minha vida, assim, porque eu acho que a gente tem que ir evoluindo de acordo com as etapas que a gente tá vivendo. A vida vai passando, eu já tenho 23 anos, ano que vem eu vou ter 24, e ano que vem eu vou ter 24, não quero ter a mesma maturidade que eu tenho hoje, eu quero avançar, eu quero progredir em maturidade, e assim, pro resto da minha vida, enfim. Mas assim, o que eu pensei e refleti sobre maturidade nesse ano foi mais no aspecto de preciso parar de ser aquele tipo de pessoa que se contenta em receber só a misericórdia do Senhor. Sabe? Isso, mas falando assim de uma coisa bem pessoal da minha vida, assim, da maneira como eu entendi o significado dessa palavra, assim. Pode ser que ano que vem eu tenha essa mesma palavra, mas numa abordagem diferente. Enfim, como eu entendi o significado dessa palavra. Que, vamos supor, constância, que é o que mais me pegou, assim, pra ver essa palavra, assim, sabe? Dessa palavra, assim, constância. Beleza, eu posso passar uma semana lindinha lendo a Bíblia, orando, nananana, top, nas minhas disciplinas espirituais, top, 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 top. E depois passar um mês sem nem encostar na Bíblia, sem nem falar bom dia, Jesus, sem nem nada. E depois vir e me derramar na presença de Deus e falar, Deus me perdoa, nananana, e tem todo aquele processo que é muito importante, é válido, amém. Se você tá vivendo esse momento, assim, de se quebrantar e falar, Deus me perdoa porque eu desperdicei meu tempo, nananana, amém, amém mesmo. Porque a gente precisa se arrepender, né? A gente precisa colocar pra fora os nossos pecados, né? Que às vezes são, enfim, má gestão do tempo e várias outras coisas. Mas, assim, algo que me pegou muito foi até quando? Sabe, até quando eu vou me contentar de experimentar só esse lado misericordioso do Senhor. Porque Ele é misericordioso, a gente pode errar milhões de vezes, Ele vai dar novas chances milhões de vezes, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos amar, Ele vai nos exortar. Esse é o caráter de Cristo. Esse é o caráter, não tem como fugir disso, não tem como fugir disso. Mas, até quando eu vou precisar ficar me relacionando só com essa parte, sabe? Quando que eu vou evoluir e entender que quando eu abro mão de fazer o meu devocional, abro mão de ter uma constância, abro mão de ter uma vida de devocional, uma vida de consagração mesmo, de entender que, é muito mais que o meu devocional, é o meu dia inteiro, nananã, e eu me entregar na presença do Senhor de maneira intencional. Até quando eu vou viver nesse chove não molha, se vai e vem, uma semana eu tô aqui, outra semana eu tô ali. Amém, a vida é altos e baixos, a vida é altos e baixos. Mas eu tô falando assim sobre uma vida de disciplina, que já casa também com o que eu falei no começo. É o que precisa ser feito. É o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito não pode ter margem pra negociação, sabe? Tipo, não, mas depois não. Se precisa ser feito e precisa ser feito agora. E
cara, eu fiquei assim chocada quando eu tive essa percepção de, cara, Deus é misericórdia, amém, nananã, mas ele também é justiça. E eu quero provar esse lado de justiça de Deus. Eu quero provar o caráter de misericórdia, quero, mas eu não preciso me apoiar nesse caráter de misericordioso de Deus, saber, ah, não, ele é um Deus perdoador, e esquecer todo o resto, esquecer que eu também tenho que pagar um preço, esquecer que também tem a minha parte no relacionamento, né? Enfim, acho que foram duas palavras, assim, que foram chaves, assim, pro meu ano, no sentido de aumentar minha compreensão, aumentar minha cabeça, assim, pra entender algumas coisas. E, enfim, acho que das reflexões, dos devaneios que passaram pela minha mente no dia de hoje foram esses os principais. E é isso, mas eu tô num daqueles momentos, hoje, passei assim, agora à noite mesmo, foi naqueles momentos, sabe quando você para e se percebe e fala assim, cara, eu cresci, eu amadureci. Pode não ter sido muita coisa, mas eu amadureci um pouquinho. E eu acho que isso é tão gostoso. Gente, eu amo, 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 amo essa sensação de que tem algo mudando dentro de mim, tem alguma coisa sendo mexida, sabe, assim, dentro de mim. O Senhor tá bagunçando algumas coisas dentro de mim, mas é aquela sensação não de bagunça pra desordem, mas uma bagunça pra ordenar, reordenar as coisas, reposicionar as coisas, assim. Eu amo esse sentimento de que, meu, tem algo acontecendo, sabe? E isso que tá acontecendo não pode tá vindo de mim, sabe? Vem de alguém maior que eu. E glória a Deus por isso. Enfim, esse é minha reflexão, minhas reflexões. Tem tanta coisa que eu quero conversar com vocês, assim, tantos pensamentos, assim, eu tenho pensado em coisas importantes esses últimos dias, olha só que doideira. Final de ano, né? Essa reflexão sem fim. Enfim, vou compartilhando com vocês as possíveis coisas que passarem pela minha cabeça, pela minha mente. E é isso aí. Tchau.